Fala aí, estamos juntos novamente. É muito bom ter você aqui nessa aula. Como eu sempre falo, aqui eu tento abordar, tá, o assunto de uma forma mais ampla, para que você fique cada vez mais claro para você tudo o que envolve no que a gente faz aqui na FCX e o que a gente indica você fazer no seu negócio, tá? O assunto de hoje é um assunto que é um dos assuntos mais comentados e mais pedidos pra gente lá nas nossas redes sociais, que é para a gente explicar qual é a diferença entre anunciar para um estabelecimento local ou um produto ou um serviço digital, tá? Antes da gente partir para a parte da explicação, né, do conteúdo em si, eu queria levantar alguns pontos sobre isso, tá? Isso baseado no meu negócio da Fernanda, que é a FCX Comunicação. Quando a gente começou lá atrás, na FCX, a gente não tinha uma visão que a gente tem hoje sobre o mercado digital, né? Mais especificamente sobre os infoprodutos. A gente não tinha, até porque como a gente começou, na verdade a Fernanda começou primeiro, começou antes, ela começou em 2015, né? Como vocês já sabem, e eu vim começar com ela no meio de 2016. Devagar, mas começando, na época era uma outra empresa que a gente tinha, não era FCX Comunicação, tá? Mas qual é o ponto que eu quero chegar? Nessa época, a gente ainda não tinha a noção tão ampla que a gente tem hoje, por exemplo, sobre os produtos digitais. Então, o que a gente oferecia aos nossos clientes naquela época já era isso aqui, ó. Anunciar um estabelecimento local, de uma forma muito menor do que é hoje em dia, né? Mas a gente já oferecia isso e alguns clientes naquela época lá investiam, assim, valores que são irrisórios para você ter realmente um resultado sólido, né? Até porque, assim, ainda muito novo, né? Ainda mais para as pessoas que não estão tão conectadas assim, né? Não encaram a internet realmente como uma extensão do negócio físico, né? Então é muito complicado para as pessoas, até hoje em dia, entenderem que você ter uma publicidade barata, né, que são os anúncios das redes sociais, vai trazer um retorno surpreendente. E muitas pessoas não querem pagar o preço, essa é que é a grande realidade, né? E o que eu digo para você é o seguinte, se você está encaixado nesse aspecto aqui do estabelecimento físico, ou você conhece alguém, se você está aqui por causa disso, né, eu tenho uma coisa para te falar agora. Você não tem como desver mais isso aqui, isso aqui. E tudo que está escrito aqui você não tem como desver. E tudo que eu vou falar aqui agora nessa aula aqui, né, você não vai ter como desver. Por que você não vai ter como desver? Porque isso aqui já é a realidade. Não é uma coisa que eu tô falando, uma coisa mirabolante que eu tô falando baseado em nada. Não, é baseado em fatos reais, é baseado no que a gente aplica aos nossos clientes. É tudo preto no branco. Aqui nada eu vou te explicar se eu já não tiver feito antes alguma vez, em algum momento. Entendeu? Então, assim, o que eu sempre falo para as pessoas que chegam pra gente na FCX é o seguinte: primeiro, não acredita naquela pessoa que chega para você ou que você vê na internet com dinheiro enrolado, né? É óbvio, cara, que existem pessoas sim que ostentam, que têm dinheiro através da internet que ostentam. Mas, cara, não é basicamente o que. Não é nem basicamente, não é a proposta que eu e a Fernanda temos como ensino aqui na FCX, tá? A gente é muito preto no branco, muito pé no chão. E a gente quer se conectar com você que não sabe, e você que sabe, mas que em algum momento você se sente perdido, você não se sente completamente capaz de fazer isso agora. Ou até mesmo para você que já faz e que vê na gente um conteúdo de valor, tá? Então, assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você está encaixado nesse aspecto do estabelecimento local, você não tem como desver, tá? Isso aqui é a realidade. Ou você se adequa a isso, ou você se encaixa nessa nova realidade, que já é uma realidade que já vem de alguns poucos anos, mas que a tendência é só aumentar, ou você vai ficar para trás, esse negócio vai ficar para trás, e daqui a 1, 2 anos você vai olhar para trás e falar assim, cara, eu podia ter feito lá atrás e não fiz, tá? Agora, se o seu caso for se encaixar aqui nos produtos e serviços digitais, você provavelmente já entende a importância a importância de estar na internet, a importância de conseguir vender na internet. Mais até do que a pessoa que tem um estabelecimento local e está buscando isso. Por que eu digo isso? Porque, cara, como o próprio nome diz aqui, um produto, serviço digital, ele já é digital. Ele não depende exclusivamente, sei lá, de uma pessoa ir até ele, né?
Então, partindo dessa informação, que já é um produto digital, já é um serviço digital que você entrega para a pessoa da sua casa, de onde você estiver, do seu escritório, a gente já abre a nossa mente para várias coisas. E muito provavelmente, se você já está inserido aqui, é porque você já conhece o mínimo, né? Isso já é um começo, é um bom começo, tá? Então agora a gente vai, primeiramente, entender as formas que a gente tem de anúncio para estabelecimento local, tá? E as formas de anúncio para produto e serviço digital. Lembrando, mais uma vez, tudo que eu falar aqui agora, tudo que eu estiver falando no decorrer dessa aula inteira, é baseada em tudo que eu aplico esses anos todos no meu negócio, no negócio dos nossos clientes, tá? Da FCX. Então, assim, nunca vou falar para você uma verdade absoluta. Nunca. Por quê? Porque o seu negócio é o seu negócio, o meu negócio é o meu negócio, o negócio de cada cliente é um negócio diferente. Eu vou te apresentar os pilares, eu vou te apresentar tudo o que eu já fiz de certo e tudo o que eu já fiz de errado para você tentar não fazer o errado e você sempre partir, né, pro certo. É óbvio que pelo seu negócio se tratar de um negócio diferente, mesmo que seja do mesmo nicho que o meu, se for o caso, você vai entender que a sua necessidade é diferente da minha, o seu objetivo, onde você quer chegar é diferente da onde eu quero chegar. Então isso faz total diferença na hora até da gente anunciar. Então eu vou explicar a diferença, né, de cada um aqui. Olhando assim, pode até parecer óbvio para você, mas não é, tá? É muito mais complexo do que você imagina. Complexo é uma complexidade na diferença, não na aplicação, tá? Você vai entender isso já já. Mas você precisa entender a diferença para você. Se você ainda não conseguiu abrir os olhos, você vai conseguir abrir os olhos agora aqui, tá? Primeiro eu vou falar sobre os estabelecimentos locais. Quando a gente quer anunciar, a gente tem um estabelecimento local, num bairro ou numa cidade, sei lá. A gente precisa que o público, né, que vá até o nosso estabelecimento. Isso aqui é uma coisa óbvia. Se esse público vai, você tem que... Primeira coisa que você tem que traçar, que eu vou colocar aqui até em preto aqui, pra gente deixar isso aqui organizado, né? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: até quantos quilômetros... Vou abreviar aqui. Até quantos quilômetros o seu público estará disposto a ir do seu estabelecimento. Então, isso aqui é o beabá, mas é importantíssimo você ter isso em mente. Tá? Antes de você partir para o gerenciador lá, para sua conta de anúncio, até quantos quilômetros o meu público estará disposto a, quando vê o meu anúncio ali na frente dele, no celular ou na tela do computador dele, a ir no meu estabelecimento? Tá? Para que eu preste esse serviço ou para que eu venda esse meu produto. Isso aqui se tratando de um fator que você não entregue. A gente não tá citando aqui um frete, por exemplo. Eu estou só citando o estabelecimento local. A pessoa vai ver ali, ela precisa ir até o seu estabelecimento local. Até quantos quilômetros? Então isso você tem que definir. Olha, eu acho que são 10 quilômetros. Eu acho que quando a pessoa vê o meu anúncio ali, se interessar pelo que eu estou anunciando, eu acho que ela percorreria no máximo 10 quilômetros. Então, se você primeiramente tem que definir quantos quilômetros você acha que essa pessoa está disposta a consumir o seu produto na sua loja. A segunda coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: quais são os tipos de produto que você vende ou o tipo de serviço que você está vendendo? Por quê? Porque, como eu sempre falo, em qualquer negócio, seja ele o que for, se você vende uma tampa de caneta ou se você vende um carro, não interessa, você tem que definir uma persona, porque se você não define uma persona, você não sabe para quem entregar. E as chances de você fazer cagada é muito grande. E eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você rasgue dinheiro ou que você invista de uma forma errada. Eu tô aqui para tentar abrir teus olhos e mostrar para você que existem várias possibilidades para você acertar, né? Errar faz parte do processo, tá? Mas o quanto menos você errar, melhor e mais próximo do seu resultado, do que você entender como resultado, você vai chegar. Então aqui é o seguinte, aqui você tem que definir qual é o produto que você está anunciando, ou o serviço, e para quem esse produto está sendo destinado, né? Porque uma coisa que é muito importante, que diferencia isso aqui disso aqui, é o seguinte:
Vamos dizer que eu esteja num bairro de Campo Grande, que tem um bairro aqui no Rio de Janeiro que se chama Campo Grande. Então vamos dizer que o meu estabelecimento local seja em Campo Grande, né? E que eu determine que num raio de 20 quilômetros do meu estabelecimento, eu acho que a pessoa vem até o meu estabelecimento, porque eu tenho um preço bom, porque o meu serviço é um serviço que não tem tanto na região, então eu acho que, como eu estou anunciando ali, eu acho que eu consigo fazer com que essa pessoa que esteja vendo esteja num raio de 20 quilômetros. Então, o que eu vou pensar? Primeira coisa que você tem que pensar, esses bairros que estão próximos ao meu estabelecimento local são bairros populosos? Por que eu estou falando isso? Porque não adianta. Se você morar no interiorzão e você quiser fazer isso, e nessa região de 20 quilômetros tiver 10 mil habitantes, cara, você vai ficar limitado a um alcance de 10 mil habitantes. Entendeu? Agora, se você está num bairro que é localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, onde possivelmente esse raio de 20 quilômetros tenham 500 mil habitantes, aí beleza. Então você tem um público mais amplo. Mesmo que esse público de 500 mil envolva de crianças até idosos, você tem um público muito maior para oferecer para o seu estabelecimento. E provavelmente você não vai começar investindo muito. Se você não vai, você vai começar investindo muito, automaticamente o seu alcance não vai bater no limite daquela sua região, certo? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: no meu estabelecimento local, e no raio que eu estipulei aqui em cima, tem população suficiente para eu anunciar de uma forma com que eu consiga ter uma certa escala nesse alcance, né? Vamos dizer que isso que eu acabei de citar. Olha, aqui não, eu acabei de traçar, são 20 quilômetros da minha loja, e quando eu der esse pro Facebook vai estar lá, ó, 500 mil habitantes aproximadamente, tá? Tem isso, você tem que analisar isso. Então, a primeira coisa que você tem que ver aqui é número médio da população desse pino. Eu vou colocar pino aqui porque vocês vão entender o que é pino. Quando a gente for anunciar no Facebook, para o Facebook ou no Instagram, na nossa conta de anúncios, a gente tem a possibilidade de anunciar com pino. E eu sempre anuncio com pino quando eu estou falando de estabelecimento local. Porque no pino eu consigo definir quantos quilômetros eu quero. Então no pino, aqui, eu consigo definir exatamente isso aqui, esse primeiro ponto, que é o quantos quilômetros eu quero do meu estabelecimento. Então você vai ter a opção lá de colocar lá, de repente, o pino no seu bairro, o pino na sua rua, onde você esteja, tá? E você vai definir quantos quilômetros. Então, você vai botar lá 20 quilômetros, você vai ter que entender e saber qual é o número médio da população que está ali dentro daquele pino, porque não pode também ser uma população muito pequena. Mesmo que você talvez venda um produto ou um serviço que possa abranger de 18 a mais de 65 anos, tá? Você tem que entender que dependendo de quanto você for investir ao longo desse processo todo, né? Você tem que entender que você tem um público menor, né? Uma população menor ali, porque você necessita que essa pessoa vá até você. E se você botar um pino muito maior ali, sei lá, 40 quilômetros, cara, não adianta. Você vai atingir muito mais pessoas, você vai alcançar muito mais pessoas, né? Mas pessoas que não estejam no seu raio ali de alcance. Isso para você não é bom, porque não adianta a pessoa ver o seu anúncio 60 quilômetros de você, porque, cara, é muito complicado ela vir até você, ainda mais se você tiver um produto ou um serviço de um valor baixo. Vamos dizer que você, sei lá, tem um salão de beleza. Então o seu produto mais top custa 500 reais. E o mais baixo custa um corte, custe 50 reais. Então, assim, você imagina você anunciar para essa pessoa esse corte de 50 reais, tá? E essa pessoa, tu acha que ela vai... Será que ela realmente vai cruzar 60 quilômetros para poder cortar o cabelo lá com você, mesmo que o seu salão seja um ótimo salão, o melhor da cidade? Talvez nesse início, pode ser que não. Pode ser que sim, mas pode ser que não. E a gente não tem que focar na exceção nunca. Então, esse é um conselho que eu dou aqui agora, nunca foca nisso. Ah, mas pode ter um ou outro que queira. Não foca nisso, porque se você estiver focando nisso é burrice, é jogar dinheiro fora. Foca no que vai te dar resultado de verdade. Não, as pessoas que estão a 20 quilômetros vão vir no meu salão, nem que seja para cortar o cabelo com o meu valor menor, que é 50 reais.
Então você vai focar sempre nos 20 quilômetros. Então é isso que você tem que ter em mente. E definir a sua persona. Nesse caso aqui, você pode ter várias personas. Por que você pode ter várias personas? Vamos dizer que você tem uma clínica, tá? Você tem uma clínica em Campo Grande. Vou botar Campo Grande aqui hoje. Hoje vai ser Campo Grande. Então, vou botar aqui uma clínica em Campo Grande. E você dentro dessa clínica, você tem algumas especialidades. Você tem, vou botar 3 especialidades: odontologia, ginecologia e urologia. Você tem essas 3, tá? Então, o que vai acontecer? Não vou botar urologia não, vou botar odontologia, ginecologia e pediatria, para a gente poder pegar 3 públicos bem diferentes. Então vamos lá. Odontologia, quando a gente pensa em odontologia, dependendo, né, do que a gente for anunciar em odontologia, pode ser aplicável a qualquer pessoa, né? Como assim aplicável a qualquer pessoa odontologia? Uma limpeza dentária, né? Pode ser aplicável a qualquer pessoa. Qualquer pessoa quer fazer uma limpeza, manter os dentes limpos, né? Agora, dentro da odontologia, você pode ter uma prótese, né? Uma prótese dentária. E quem utiliza mais as próteses dentárias? É a população idosa. Isso é um fato, né? Porque, cara, é natural da vida, a gente vai envelhecendo, os nossos dentes tendem a cair. Então por isso que eu falo, escova o dente. Brincadeira, mas assim, é um fato que não tem como a gente explicar, mas é da vida. A gente vai envelhecendo, os dentes vão caindo ali e tal. Pelo menos, né, para os idosos, os dentes acabam caindo mais. Então, assim, você começa a entender o seguinte, que dentro dessa especialidade de odontologia, você tem vários tipos de públicos, várias personas que você vai definir. Não digo nem persona, mas aqui nesse caso específico, não precisa ver nem, no caso, ser uma persona, mas um público-alvo, né? Porque tem uma diferença aí entre persona e público-alvo. Então aqui você tem vários públicos-alvos dentro da mesma especialidade e dentro da mesma clínica. Só se tratando aqui. Eu espero que esteja ficando claro para vocês, né? Se não estiver ficando claro, se eu estiver falando rápido demais ou lento demais, aí você tem a opção ali de aumentar a velocidade da minha voz, ou diminuir um pouquinho, ou voltar um pouco o vídeo, porque eu falo assim mesmo e vocês vão se acostumar, né? Mas beleza, aqui público-alvo não, né? Público-alvo. Então é o seguinte, você sabe que dentro da especialidade de odontologia tem a limpeza de dentária, que vai atingir um público, sei lá, de 18 a mais de 65 anos, tá? Todo mundo tem esse interesse. Só que na prótese dentária, que também é de odontologia, você tem um público talvez de, sei lá, de 40 a mais de 65 anos, tá? Que seja talvez o público que se interesse mais pela prótese dentária, né? Agora, e dentro dessa mesma especialidade, você tem talvez um aparelho fixo. E o aparelho fixo, quais são as pessoas que mais utilizam o aparelho fixo? Talvez quem mais utilize o aparelho fixo seja a população, sei lá, entre 18 e 35 anos. Por quê? Porque ela está mais preocupada com a aparência, né? Ela quer consertar o sorriso dela ali, quer deixar tudo alinhado. Então você tem mais outro público para essa mesma especialidade. E aí você vai para o público de ginecologia. O público de ginecologia, não adianta, você tem uma clínica, você não vai anunciar ginecologia para homem. Você não vai focar na exceção. Porque mesmo que o marido da mulher lá, o irmão, o pai, sei lá, o vizinho, possa ver e indicar aquilo ali, você está focando na exceção. E, cara, não é focando na exceção que você vai ter resultado. Então, você vai ter que anunciar primeiramente para mulheres. Então, dependendo, tá, do tipo de serviço em ginecologia, você tem que traçar qual é o seu público-alvo. Não, eu acho que talvez um preventivo, tô dando só uma ideia aqui, tá? Preventivo com uma consulta possa agregar para 18 a mais de 65 anos. Mas talvez tenha aqui, sei lá, a minha clínica coloque o DIU, né, na mulher lá. Então, qual é o público, né, que colocaria, qual tipo de idade desse público feminino que se interessaria em colocar um DIU? Então você vai definir, então são vários públicos alvos dentro da mesma clínica e dentro de cada especialidade.
Isso você tem que se atentar, tá? E aí você tem o outro que eu citei aqui, que é o de pediatria, né? Qual é o público de pediatria? Papais e mamães. São, na sua maior parte, jovens de 18 a 35 anos. Né? Por quê? Porque é a idade que mais propícia as pessoas terem filhos. Então, assim, você não vai focar em 36 não, em 40, em 45, em 50. Pô, a pessoa pode ter filho com 45, com 40? Pode, mas não é uma exceção? É uma exceção. Então você vai focar sempre no que vai te trazer resultado, né? Isso aí tem várias formas de você traçar esses públicos-alvos, né? Se você já trabalha com isso, né? Você já trabalha, você já tem o seu negócio. Ou se você mesmo que você não tem, você queira iniciar, você tem que primeiro analisar. Isso é marketing na veia, né? E são coisas óbvias, né? Você tem que analisar para quem você vai entregar aquilo ali. Não é só você, não, vou entregar para a região toda de ginecologia. Aí, pô, o cara vai receber um anúncio ali de ginecologia, cara. Ele vai passar e tu tá gastando dinheiro com impressão, tá gastando dinheiro ali com alcance lá de ter do anúncio ter aparecido ali para aquele cara e que não tem nada a ver com o que você está anunciando e você está gastando dinheiro. Então você tem que entender que dentro do mesmo negócio você pode ter vários tipos de público. O público ele pode se dar pelo gênero, ele pode se dar pela idade, ele pode se dar pelo comportamento, pelo interesse dentro do mesmo negócio. Então, assim, você tem que entender perfeitamente sobre isso. Definir que o seu negócio pode ter várias personas e vários públicos-alvos. E você tem que ter isso muito bem definido para você evitar de gastar dinheiro de forma errada e otimizar, melhorar suas campanhas, melhorar o seu resultado. Tá? Então você tem que definir, olha, eu tenho dentro dessa clínica 10 anúncios para colocar no ar, tá? Então eu vou definir o público dos 10. É exatamente assim que você tem que fazer e é assim que vai te trazer resultado, tá? Isso aqui se aplica, tá, a qualquer negócio. Se você vende uma tampa de caneta azul e você vende uma tampa de caneta rosa, você vai pensar, aqui não é... Eu não tô aqui querendo colocar... querendo dizer que homem tem que ser azul e mulher tem que ser rosa. Mas, cara, você tem que focar no que realmente pode ser que seja mais atrativo para o seu negócio e é um objetivo que você que tem que traçar, entendeu? Não sou eu que vou traçar o seu objetivo aqui de cada negócio. Você tem que ter esses insights e você... e isso que eu estou falando aqui é aplicar no seu negócio. Se você acha que a caneta azul vai vender mais para homem, você tem que colocar para homem. Se você acha que a rosa vai vender mais para mulher, você tem que botar mais para mulher. Aqui a gente está falando de... Aqui a gente não está querendo ser preconceituoso, tá? Aqui a gente está querendo focar no que realmente vai te trazer resultado. Então, assim, o que eu quero dizer é que, pô, se você está vendendo a caneta azul ou se você está vendendo a caneta rosa, você tem como definir o seu público-alvo. Se você está vendendo um carro, talvez um carro hatch, que é aqueles carros mais compactos, e um carro sedã, que é um carro maior, você tem como definir o seu público-alvo. Como é que eu vou definir pro carro hatch e pro carro sedã? Pro carro sedã eu vou botar pais e mães, porque a gente sabe que pais e mães têm filhos. E se tem filhos, pô, você precisa ter um pouco mais de espaço. Porque, pô, eu tenho filha, né? E não tenho mais carro, vendi meu carro tem alguns meses. Mas, pô, quando a gente tem um carro, quando a gente tem um filho, a gente quer levar mais coisas. A gente precisa levar mais bolsas, né? Isso é normal. Então, você vai anunciar o carro sedã para quem? Primeiramente, para as pessoas que precisam usar mais o carro com mala, que viajam mais. Isso você tem como segmentar dentro do Facebook. Pessoas que sejam pais e mães, pessoas que tenham mais de um filho. Enfim, tem uma infinita... são infinitas as possibilidades que você tem para fazer. E no carro hatch, você botar o quê? É o cara que... o cara ou a mulher que talvez use o carro mais para ir para trabalho e voltar e que não tem muita pretensão em viagem, talvez, então você tem como definir isso. Então, assim, cara, parece básico, né? Parece uma coisa óbvia, mas muitas pessoas deixam isso passar despercebido e depois se perguntam assim, cara, mas por que eu não tô tendo resultado? Às vezes tá aqui. Às vezes a tua resposta está aqui. Que você não está tendo o trabalho, ou você não está querendo ter o trabalho de definir o seu público-alvo, definir a sua persona, definir como você vai entregar isso, né? E nesse caso específico aqui do estabelecimento local, como as pessoas elas vão analisar o seu anúncio ali e ter essa percepção de que pode ir ou não no seu negócio que está aqui nos quilômetros, tá? Então, assim, isso aqui são 3 fatores
muito importantes para você que está começando a anunciar agora ou que você já está anunciando, tá? Isso aqui realmente diferencia as suas campanhas e você vai ver que o resultado aqui é extraordinário, tá? Outros fatores aqui que eu levaria muito em consideração tá? Vou escrever aqui, peraí, deixa eu... Público já foi, tá. Não, botar funil para estabelecimento. Vou deixar assim, que acho que assim vai ficar mais fácil. Teria isso aqui pra a gente falando de WhatsApp, de Facebook e Instagram, tá? Messenger. Cara, pô, sério? Como é que escreve Messenger? Caralho. Não, cara. Messenger. Sim. Gente, deu branco aqui. Messenger, isso. WhatsApp. Isso. Site. Dentro do... Eu vou falar só desses aqui, ó, porque são os funis que eu utilizo. Então eu não vou... Tem um outro funil que existe no próprio gerenciador, tá? Do Facebook, que dá para você anunciar tanto para Insta e para o Face, que é o do estabelecimento local. Eu, particularmente, eu nunca vi ninguém que conseguisse ter um resultado expressivo anunciando por ali. Então eu não vou indicar para você. Não quero que você faça uma coisa que eu não confie, tá? Vamos lá. Uma vez que você definiu isso tudo aqui, você vai ter que definir para qual funil você vai querer jogar aquele teu anúncio. Como assim? Você já vai estar anunciando para o Facebook e para o Instagram, isso é ótimo, para sua região, isso é ótimo, para o público-alvo que você definiu, isso é ótimo, e agora aqui você vai jogar para o funil. Não adianta a pessoa ver ali e ficar por isso mesmo. Ou você esperar que ela vai ver ali, vai olhar o seu anúncio, talvez você vai colocar um telefone ali e ela vai entrar em contato. Porque, cara, quanto mais ações você der para a pessoa, pior vai ser o seu resultado. Porque as pessoas, elas têm, cara, não é preguiça, mas as pessoas querem fazer as coisas o mais rápido possível, não querem ter muito trabalho. Então, assim, qual é o funil que você vai jogar? Você vai fazer as suas campanhas com objetivo ou para tráfego ou para objetivo de mensagem. Nesses dois casos aqui, do Messenger. Cara, Messenger. Cara, eu vou deixar Messenger, mas se for, não me zoa não. Do Messenger e do WhatsApp, tá? Então o que vai acontecer? Existem duas possibilidades. A primeira é o tráfego e a segunda possibilidade é o objetivo de mensagem. No objetivo de tráfego, o que eu percebo é o seguinte. Obviamente, o resultado que o Facebook vai te entregar são dos cliques, né? Dos cliques que as pessoas... quantos cliques as pessoas... Cada clique, na verdade, que as pessoas deram no seu anúncio ali, mas que não é uma certeza de que essa pessoa entrou em contato com você. Porém, nesse objetivo, o Facebook ele vai te cobrar muito mais barato do que no objetivo de mensagem. E isso eu vou explicar. Eu vou colocar aqui, para deixar, vou colocar um A aqui. Vou botar objetivo de tráfego. B, objetivo de mensagem. E o C vai ser o site. Nesse primeiro caso aqui do tráfego, o Facebook ele vai te cobrar pelo clique. E você vai mensurar o seu resultado através dos cliques ali. Mas não necessariamente essas pessoas elas vão entrar em contato com você por aqui, pelo Messenger ou pelo WhatsApp. Então o que acontece? Tá? Se você colocar o objetivo de tráfego para o Messenger, ele vai te dar, obviamente, os cliques do Messenger. Se você botar para o WhatsApp, lembrando que se você tiver um WhatsApp e quiser colocar tanto para mensagem, com objetivo para mensagem ou para o tráfego, você tem que ter um WhatsApp Business. Mas como é que eu faço um WhatsApp Business? Cara, vá lá no seu celular, lá no seu smartphone, você coloca lá o WhatsApp Business para procurar lá na sua loja lá do iOS ou do Android, você vai colocar lá o WhatsApp Business e, cara, ele vai te dar tudo ali no mastigadinho, vai falar assim, ó, aqui você pode
transferir o seu WhatsApp normal para o WhatsApp Business, quer fazer isso, pá. Cara, é muito simples, vai transformar o seu WhatsApp normal em WhatsApp Business, tá? WhatsApp para negócios. E aí, uma vez que você fez isso, você consegue, nas duas campanhas, colocar diretamente lá. Você não precisa ir no seu gerenciador. Se quiser fazer pelo gerenciador, dá também. Mas pelo gerenciador, eu tenho percebido que algumas contas novas não conseguem colocar. Então você pode ir direto no seu objetivo lá que você quer, do tráfego do Messenger, e colocar o teu número lá com DDD, e ele vai te mandar um código, você vai digitar esse código e automaticamente ele vai liberar para você anunciar para o WhatsApp Business, tá? Então, com o objetivo de tráfego, o valor vai ficar menor, tá? Mas você vai também conseguir jogar essa pessoa para o teu funil ali. Sendo que a diferença do objetivo de tráfego para o objetivo de mensagem, além do valor, é que quanto mais pessoas você está jogando ali, e mais pessoas estão clicando, são mais pessoas interessadas no seu anúncio, e de uma forma mais barata. E o Facebook ele vai começar a otimizar para pessoas semelhantes àquela ali. Então você consegue criar um público mais rápido do que propriamente um público direto com objetivo de mensagem, que além de ser mais caro, não vai ter um resultado tão satisfatório, nem digo, mas tão grande assim, tão maior do que o do tráfego, né? Porque a pessoa, para ela clicar, é muito mais fácil do que ela entrar em contato com você pelo objetivo de mensagem, tá? Então aqui o custo, vou botar aqui o que é o custo, tá? A quantidade da interação. Quantidade da interação. E aqui você consegue criar o seu público, criar um público. Na verdade, você aqui, ó, vou botar aqui, criar o seu público de interessados mais rápido. Beleza. Aqui embaixo a gente tem a possibilidade do objetivo de mensagem. O que é o objetivo de mensagem? É basicamente a mesma coisa do objetivo de tráfego, só que na verdade o que o Facebook vai te cobrar, ele vai te mensurar ali como resultado, são as mensagens que foram iniciadas. E ali você tem como mensurar de uma forma mais clara, né? É que ele vai falar assim, olha, aqui geralmente, tá, vou botar geralmente para ninguém cair sobre mim e falar, mas você falou que foi esse valor e comigo não foi. Não. Eu vou dar uma média geral do que acontece nos negócios no qual eu trabalho. Isso também você não deve levar em consideração porque cada negócio é um negócio, né? Não adianta eu falar de um produto que vale 30 mil reais, né? Como já foi o caso de ser anunciado, para um produto de 30 reais, tá? Porque a probabilidade de entrar em contato fica um pouco mais complicada, né? Obviamente, por causa do valor ali, do que o produto de 30 reais. Mas em média, vou nem botar em média, vou botar um exemplo, tá? Um exemplo que aqui, o custo, ele fica em R$2 aqui no objetivo de mensagem, por cada mensagem iniciada. Enquanto aqui, ficaria em 20 centavos, em 25 centavos, entendeu? Então você consegue entender que, em média, 10 pessoas, tá? 10 pessoas aqui clicando equivalem aqui a uma pessoa entrando em contato com você e o Facebook te dando a informação que essa pessoa realmente entrou em contato com você, né? Eu sempre crio uma campanha com objetivo de tráfego, porque eu gosto de dar essas informações para o Facebook, das pessoas que estão realmente interagindo com com o meu anúncio ali, com o que eu estou anunciando, e posteriormente eu já faço com objetivo de mensagem, tá? Porque ele vai otimizar as pessoas que têm mais probabilidade de entrar em contato com você, tá? Então, isso aqui é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Então, o custo aqui também, custo maior, né? Custo menor. Quantidade da interação também. Só que aqui eu vou botar a quantidade de interação, vou botar um pouco menor pelo custo, né? Se o custo é maior, automaticamente a interação não é uma lógica isso, né? Não acaba sendo uma lógica, mas numa média, né? Acaba sendo porque assim, a interação nesse caso aqui, a quantidade de interação, a gente vai estar levando em consideração as mensagens iniciadas. Então, uma mensagem para ser iniciada é muito mais difícil de um clique. Eu posso ser um curioso, clicar e acabou. Agora, eu entrar em contato e iniciar uma conversa com você é mais complicado. Então,
isso acaba se aplicando. Como o custo é maior, né, a interação tende a ser menor. E a interação, nesse caso aqui, é a mensagem iniciada. Tá? E aqui eu tenho como mensurar de uma forma mais clara, porque, assim, vamos dizer que nessa campanha aqui que eu faço para tráfego, para o meu negócio, eu tivesse 1000 cliques, tá? Mas eu não sei quantas pessoas entraram em contato comigo. Eu sei que 1000 pessoas clicaram, né? 1000 é um público maior, assim. Enquanto aqui, talvez com o mesmo valor gasto de 1000 pessoas que clicaram, que se interessaram, aqui 60 pessoas entraram em contato comigo, tá? Mas, se a gente for colocar na balança, esses 1000 daqui, não necessariamente 60 pessoas tenham entrado em contato comigo. Então aqui a gente tem uma forma mais clara de mensurar o nosso resultado nesse caso aqui, tá? E o terceiro aqui no caso é o site. Como assim? Dependente do seu produto, tá? Você pode ter uma loja virtual, mas que você queira anunciar também para sua região. Por que não? Né? É óbvio que isso aqui vai entrar muito no produto serviço digital de uma loja virtual, tá? Não era isso que eu queria falar, mas você também pode fazer isso e anunciar para sua região sem problema nenhum. Mas aqui eu vou citar aqui agora é o seguinte, você tendo essa mesma clínica que a gente citou aqui em cima do público, tá? E você tenha uma forma dentro do seu site onde a pessoa ela consiga ali mesmo marcar a própria consulta, porque isso é o que mais tem por aí, né? Então você também consegue fazer com o objetivo de tráfego para o seu site e colocar essa pessoa para esse funil do site, né? Para ela conseguir marcar, agendar aquela consulta dela através do site. O custo aqui, ele acaba sendo semelhante a esse custo do tráfego aqui, é um custo menor, tá? Aqui você vai conseguir mensurar o seu resultado através dos pixels, do pixel que você tenha no seu site e das conversões personalizadas ou dos eventos que você tenha no seu site. Você consegue mensurar isso legal também, porque não é o propósito dessa aula aqui, mas você consegue colocar na sua página do agendamento lá, dos horários, né? E o seu pixel dentro do seu site, você consegue criar uma conversão personalizada para essa página dessa página do agendamento, e você consegue criar uma página de obrigado com uma outra conversão personalizada ali para você conseguir mensurar, né, as pessoas que estão chegando na sua página de obrigado são as pessoas que agendaram, então você sabe que você teve, sei lá, quantas pessoas chegarem na sua página de obrigado é o número de pessoas que agendaram, então você tem como mensurar ali também, tá? E aqui você vai ter um custo menor, tá? E você vai conseguir mensurar através do pixel, né? Você tenha instalado no seu site, tá? Eu aconselho muito, nesse caso específico aqui do estabelecimento local, você fazer pelo objetivo de mensagem. Mesmo que saia um valor um pouco mais caro e tal, para você que está começando agora, ou para você que já está fazendo, mas que acha que não está fazendo certo, né? Aqui você vai conseguir mensurar melhor, de uma forma mais clara. Olha, eu investi R$100 e 20 pessoas entraram em contato comigo no WhatsApp. Se você vai fechar a venda, se você vai fechar a consulta, se você vai fechar o seu serviço ali com a pessoa, são outros 500. Vai depender se você tem uma secretária ou se você mesmo vai atender, se não tem problema nenhum também. Mas qual é a forma que você vai se relacionar com a pessoa que está chegando lá do seu anúncio, tá? Qual é o tipo de informação, qual é o tipo de linguagem que você está tendo com o seu público-alvo ali. Isso aí vai depender de você. O que você tem que entender nesse caso aqui, que o funil do Facebook, o resultado que ele vai te dar é jogar essa pessoa até o teu contato direto com o cliente, entendeu? É um cliente desconhecido, porque ele está vendo o teu anúncio, e ele vai chegar no teu contato final ali, que é o WhatsApp. E é ali que você vai dar o seu preço, talvez, se não tiver no seu anúncio lá, o seu valor lá, né, que você faz, que você está anunciando. Você vai colocar para ele as disponibilidades que você tem, enfim, o horário, isso aí. O importante é você entender que quanto mais pessoas você jogar para o seu WhatsApp, você tem uma linha ali, como se fosse uma linha editorial de como você vai tratar essa pessoa que está chegando, como é que você vai oferecer o seu serviço de fato, como é que você vai esclarecer o seu serviço, é isso que vai fazer você ter mais resultados ou menos resultados. Agora, o papel do Facebook é levar essas pessoas para o seu funil final, a não ser que você queira fazer com o objetivo aqui para o seu site com o objetivo de conversão, tá? Mas não é o objetivo da aula e eu não vou falar sobre isso agora, tá? Que aí com o objetivo de conversão, brevemente aqui falando,
você tem como mensurar ali as pessoas que chegaram na sua página de obrigado, que você vai colocar aquilo ali como o resultado final de compra, né? Mas isso não é o caso aqui agora. Então o que você tem que entender é basicamente isso para estabelecimento local. E o que eu indico para você, que está começando agora, faz com o objetivo de mensagem. Coloca o e outra coisa que ia passar despercebido aqui, que eu não posso deixar passar despercebido de jeito nenhum. Tá, mas eu estou começando agora. Qual é o objetivo? Para qual desses canais aqui de mensagem que eu devo jogar? Messenger ou WhatsApp? Eu vou deixar um bizu aqui para vocês, para você, né? Que é um bizu que eu tive que batalhar muito e errar muito para poder ter essa conclusão, e que é uma conclusão óbvia, mas que a maioria das pessoas que anunciam não tem, tá? É o seguinte, o Messenger tem como você colocar um chatbot? Tem. O que é um chatbot? Chatbot é aquilo quando, aquele robô ali, quando a pessoa entra na sua página, ou então entra em contato com você através do seu anúncio, automaticamente você pré-define ali algumas perguntas e respostas e ele vai respondendo ali para você, e isso acaba otimizando e melhorando a sua taxa de conversão. Isso é bom? É ótimo. Eu faço? Não faço. Por que eu não faço? Porque, cara, eu sou do tipo de pessoa que eu acredito o seguinte, pelo menos eu me boto como na visão do consumidor. Se eu chego num estabelecimento e eu desconfiar, no estabelecimento ali, sei lá, na página ou no anúncio ali e vou pro Messenger. Se eu desconfiar que eu tô falando com um robô, cara, esquece, acabou. Se eu desconfiar que eu tô falando com um robô, esquece. Eu não sei se assim é pra você, mas pra mim é. Então eu não coloco chatbot, acho que realmente muitas pessoas não têm o mesmo pensamento que eu e acaba funcionando, tá? Isso é um fato, mas eu não coloco. Um outro fator pelo qual eu não coloco, e é que eu vou entrar aqui agora, mais com o objetivo de Messenger, é o seguinte: 80% ou mais das pessoas que veem os anúncios que eu veiculo vêm através do smartphone. E nem todo mundo tem um Messenger instalado, porque antigamente o Messenger, né, nem era Messenger, né, era o chat do Facebook. Ele era dentro do Facebook, do aplicativo do Facebook. Então, se você fosse anunciar ali, você automaticamente era só abrir o Facebook e você conseguia falar, normal. Quando o Messenger desmembrou do aplicativo do Facebook e passou a ser necessário que você baixasse ele, instalasse ele no seu celular, cara, isso complicou demais. Por quê? Porque nem todo mundo tem o Messenger instalado no Facebook. Pode acreditar, nem todo mundo tem o Messenger. Agora, o WhatsApp, eu garanto pra você, cara. Sério, e você sabe disso. O WhatsApp, todo mundo tem instalado no celular. Isso é uma coisa, é um fato. 99% das pessoas que você está veiculando ali teu anúncio, porque está no Facebook, ou está no Instagram, tem o WhatsApp instalado. Então, quando você joga o teu anúncio, quando a pessoa clicar no seu anúncio, ela entrar no WhatsApp, as chances dela realmente ter o WhatsApp são muito maiores do que o Messenger. Você imagina se a pessoa clica lá no teu anúncio, ela não tem o Messenger instalado, qual vai ser a probabilidade de ela ir lá, baixar o Messenger só para falar contigo? Ela vai desistir de falar com você porque ela não vai querer baixar o Messenger, entendeu? Então assim, eu sempre indico que você tenha o seu WhatsApp Business instalado, o seu negócio é muito simples, você não vai pagar nada por isso, entendeu? Não vai te custar nada fazer isso e você vai ter um retorno muito maior. Isso eu tô falando, tá? Eu quero deixar muito claro que eu tô falando sempre baseado nos negócios no qual eu aplico os anúncios, tá? Eu vejo que o WhatsApp dá muito mais resultado para mim. Se para você dá mais o Messenger, continua com o Messenger. Se você tem o chatbot, continua com o chatbot, não tem problema nenhum, entendeu? Para mim, se eu puder indicar para você agora que não faz ou nunca fez, ou não vem fazendo com frequência, coloca pro WhatsApp que não vai ter erro, tá? Você pode testar com o Messenger e ver qual fica melhor pro seu negócio? Pode, e acho isso super aceitável, porque o seu negócio é o seu negócio, o meu negócio é o meu negócio, e bola pra frente, vida que segue. É isso aí. Então, o WhatsApp é a terceira, se não me engano, a terceira rede social mais utilizada no Brasil, né? O Messenger, se não me engano, é a quinta, então por aí você vê a diferença de quantas pessoas tem num canal, né? E quantas tem no outro, então sempre coloque pro WhatsApp. Essa é a dica que eu dou. E se você for querer testar, aí ótimo. Mas se você tiver que escolher uma, vai no WhatsApp, tá? Então, basicamente é isso. Você tem que pensar o seguinte, independente do que você venda, tá? Do produto que você venda, você vai jogar sempre para esse funil final, que é o Messenger ou o WhatsApp, tá? E você tem que definir sempre isso aqui em cima, tá? Sempre definir isso aqui em cima. O raio de quilometragem, você vai definir através do pino,
que você vai colocar lá na localização de onde você quer que seja veiculado o seu anúncio. O número médio da população. Uma vez que você colocou o pino, você estipulou quantos quilômetros você vai atingir, você tem que analisar qual é o alcance médio, tá? Daquele anúncio ali em relação ao número populacional daquele pino. Isso é muito importante. Não adianta você anunciar para um público muito pequeno se você tiver um orçamento muito grande. Então fica atento a isso. Definir a sua persona. Se o seu negócio tiver que estar alinhado a uma persona que é mais detalhada, é um público-alvo extremamente detalhado, você tem que definir essa persona. Agora, se você anuncia de uma forma mais abrangente, você tem que focar no seu público-alvo. E provavelmente seu negócio tem mais de um público-alvo, tá? E não foca aqui na exceção. Foca no que vai te dar resultado. Foca no que você tem certeza que vai te dar resultado. A exceção, ela vai vir com o tempo ali, uma hora ou outra vai pintar uma exceção, mas não foca e não investe na exceção. Não faça isso, tá? E você vai jogar depois pro seu final do funil ali, né? Isso aqui, vamos dizer que isso aqui é tudo um funil. Você não é um funil propriamente dito, mas você tem que definir uma coisa, definir outra, definir outra, definir outra. Quando você chegar no seu anúncio, você vai jogar ela lá pro seu funil, onde você vai fechar a sua compra ali, a sua venda ali, na verdade, né? Então, pro Messenger ou pro WhatsApp, tanto para o objetivo de tráfego como para o objetivo de mensagem, e nesse caso aqui, pro site, tá? Para agendamento. Agora, a gente vai falar aqui sobre os produtos e serviços digitais. Deixa eu dar uma... Isso, não, para cá... Não, deixa assim mesmo, beleza. Tá, agora a gente vai falar sobre os produtos e serviços digitais. Qual é a diferença na forma de anunciar? É só você pegar exatamente tudo isso que eu falei aqui, do estabelecimento local, e aplicar aqui. Ah, é óbvio que isso é se aplicar aqui, só que é o contrário. É óbvio, mas tem algumas coisas que talvez não se apliquem em uma e que se apliquem na outra, tá? O que significa? Vamos lá. No caso do produto ou do serviço digital, a gente tem que levar em consideração que, cara, dependendo do meu produto digital, eu não tenho essa limitação desses quilômetros para entregar para o meu público. Então isso é ótimo para mim, porque eu posso alcançar pessoas do meu público-alvo, mais pessoas do meu público-alvo dentro do meu país. Eu não preciso traçar pessoas do meu público-alvo dentro do meu bairro ou dentro de bairros próximos. Eu posso traçar dentro do país, ou seja, a quantidade daquelas pessoas que estão dentro do público-alvo aumenta, né? Então as chances de eu conseguir escalar o meu negócio são muito maiores do que quem anuncia no estabelecimento local, por exemplo. Isso é um fato, tá? O número médio da população desse pino você tem que... Só que aqui nesse caso não vai ser do pino, vai ser vamos dizer, você vai definir o seu público-alvo, seja por gênero, idade, interesses, comportamentos, cargos, nível educacional, comportamento de compra, enfim, você vai definir aquilo ali, né? Quando você vai definir o seu público-alvo na hora de anunciar, né? E quando você definir aquilo ali, você tem que ficar atento também ao número ao número potencial de alcance desse público, porque se for um público muito pequeno e você tiver um investimento alto, a tendência é que você tenha um número de impressões infinitamente maior, entendeu? E um número de alcance infinitamente menor, tá? E também não significa que se você tiver um público maior, você vai ter melhores resultados, não. O ideal é você equilibrar, tá? É você não colocar um público nem tão alto, nem de milhões de pessoas, e nem de um público de centenas de pessoas, sei lá, de 10 mil pessoas só, porque eu acho um público pequeno, tá? Mas se aplicar ao seu negócio também não tem problema, porque, cara, é tudo questão de teste, sabe? Eu não tô aqui, como eu falei no início, eu não tô aqui para falar para você uma verdade absoluta, o mestre Deco que tá me falando. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo falar que é tudo teste, é o que eu aplico ao meu negócio, é o que eu tô te passando aqui agora, tá? Então você vai definir sua persona, seu público-alvo, para você conseguir anunciar, tá? E você vai também jogar para um funil final. Nesse caso específico, se você quiser fechar sua venda pelo WhatsApp, você pode fechar pelo WhatsApp. Então você vai criar aqui a mesma coisa, objetivo de tráfego. Você pode jogar o tráfego tanto para o Messenger,
Você pode jogar tanto para o WhatsApp, você pode jogar tanto para o teu site, mesma coisa. Ou então, não, eu quero que eu quero poder mensurar melhor quem está entrando em contato, mesmo que eu pague um pouco mais caro por essa veiculação, né? Então você vai colocar o objetivo de mensagem. E aí, mesma coisa, mensagem e WhatsApp. Não, agora eu quero jogar essas pessoas aqui pro meu site. E aí que tá. E é aqui que mora a diferença, tá? E eu vou explicar para vocês agora. Quando a gente tem um produto ou um serviço digital, né, que que esteja muito cru ainda, que não tenha muito tráfego, isso falando de site agora, tá, gente? Falando desse terceiro aqui do site. Quando a gente está muito cru, a gente não tem muito tráfego no nosso canal, que é o nosso site, nossa página de vendas, o que a gente tem que fazer? Jogar um objetivo de conversão para compra? Claro que não. Por que não? Porque o Facebook ele trabalha da seguinte forma. Quanto mais informação ele tiver do teu público ideal, melhor ele vai performar, melhor ele vai te entregar, mais resultado ele vai te entregar. Então é o seguinte, se você está iniciando agora, se você tem um produto ou um serviço novo, você tem que fazer o quê? Fazer o objetivo de tráfego, com o objetivo de tráfego para o seu site. Então você vai traçar o seu público-alvo, sua persona, você vai traçar lá a localização que você quer desse público-alvo, tá? O gênero, idade, se tiver alguma coisa mais restrita, que isso aqui vai estar dentro do seu público-alvo, obviamente. E feito isso, você vai jogar esse tráfego desse teu público-alvo para o seu site. Então, e isso você vai ter um pixel já instalado lá no teu site, né? E aí, quanto mais pessoas interessadas no teu anúncio, né, entrarem no teu site, mesmo que eles não comprem, quanto mais pessoas interessadas, mais informação você está dando para o Facebook. E quanto mais informação você está dando para o Facebook, ele vai começar a traçar nos próximos objetivos que você for criar, né, que eu vou explicar, públicos semelhantes a essas pessoas que estão entrando no seu site. Então, assim, você vai começar. Se você não tem público nenhum, que é o que acontece com as pessoas que estão começando, é óbvio, todo mundo começou assim, você vai ter que definir interesses, comportamento, se você quiser, cargo, enfim, e jogar esse público-alvo para o seu site. Uma vez que esse público-alvo está no seu site, e você tem um pixel lá, o que você pode fazer? Criar um público personalizado das pessoas que acessaram o seu site. Feito isso, criou o seu público personalizado das pessoas que acessaram o seu site, o que você pode fazer? Você pode criar um público lookalike, que é um público semelhante. O público semelhante, como o próprio nome diz, são pessoas que se assemelham com as pessoas que estão naquela fonte de dados. E essa fonte de dados é o quê? As pessoas que acessaram o seu site. Então, quanto mais pessoas estiverem acessando o seu site, mais informação esse público semelhante, esse lookalike vai ter. Entendeu? Então, são pessoas com perfis de compra, perfis de interesses, comportamentos, cargos, idade, sexo, semelhante às pessoas que estão acessando o seu site. Então, você tem a possibilidade, né, de criar outras campanhas futuramente com esse público semelhante das pessoas que acessaram o seu site. Então, você vai conseguir melhorar as suas campanhas e otimizar as suas campanhas, tá? Então, essa é a grande diferença. Por que eu não citei o lookalike no estabelecimento local? Porque uma vez que eu citei o site. Porque o seguinte, quando a gente cria um público lookalike, um público semelhante, de uma fonte de dados, XL do tráfego ali, ou das pessoas que acessaram o seu perfil, enfim, o Facebook ele vai pedir pra gente país. Então ele vai traçar sempre em cima do país. Então, se a gente está falando de um estabelecimento local, não faz sentido a gente criar um lookalike. Porque mesmo que a gente restrinja o nosso lookalike, se você estiver numa região muito pequena de populacional, não vai adiantar nada. O Facebook não vai sequer gastar o seu dinheiro, porque ele não vai conseguir entregar aquilo ali. Então não faz sentido. A não ser que você anuncie talvez para São Paulo e Rio de Janeiro, né? Inteiro, esse estado. Aí você consegue limitar o teu público lookalike e aí ele vai conseguir performar. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: focar no que vai te dar resultado, não na exceção. Isso para mim hoje seria exceção. O que eu aplico ao meu negócio e o que eu já testei seria uma exceção, tá? Então por isso que eu não vou me entrar a fundo nesse assunto. Então, uma vez que você tem o seu público, das pessoas que estão entrando no seu site, você já criou o seu público semelhante, você vai sempre criar campanhas para pessoas iguais. Então, a tendência é que você tenha cada vez mais resultados melhores, tá? E aí é o seguinte,
Uma vez que você tem tráfego no seu site, o que o Facebook mesmo ele vai te entregar quando você estiver criando as suas campanhas, que ele vai precisar de 50, por exemplo, no caso de tráfego, ele vai precisar de 50 cliques, sei lá, na janela de um dia, vou dar um exemplo. Então, se na janela de um dia ele vai precisar de 50 cliques, você vai precisar dar informação, você vai precisar veicular a tua campanha para 50 cliques, e quando o Facebook chegar a 50 cliques na sua campanha, ele vai entender para quem ele tem que entregar para os próximos dias, por exemplo, entendeu? No caso do objetivo de conversão, que a gente vai dar dando para o Facebook que a gente quer que uma pessoa complete uma ação no nosso site, ele vai também dar alguns outros parâmetros. Só que aí entra o funil de pixel, que eu não vou me estender aqui agora. Aqui é uma visão geral da diferença entre um e outro. Mas o funil de pixel tem o visualizar conteúdo, tem o adicionar ao carrinho, tem o iniciar finalização de compra e tem o compra. Então não adianta, mesmo que eu já tenha criado com o objetivo de tráfego aqui, vou até passar aqui para baixo para ficar mais... Mesmo que eu já tinha feito o objetivo de tráfego e já tenha tráfego, eu criar uma campanha com objetivo de conversão, que é o de compra. Não tem objetivo, não tem sentido eu fazer isso, porque vai ficar caro e o Facebook ele não vai entender, porque é muito diferente as pessoas que acessam o teu site das pessoas que compram. O perfil é muito diferente e isso não quer dizer nada, tá? Então assim, o que você vai ter que fazer? Criou a sua campanha com objetivo de tráfego. Depois você vai criar a sua campanha de conversão? Pode, mas com visualizar conteúdo. Depois, com iniciar finalização de compra ou carrinho. Se você tiver um produto só, você pode botar para iniciar finalização de compra e depois você vai botar compra. Mas isso aqui é um assunto para uma outra aula, é um assunto mais para a gente entrar numa outra realidade e que eu não quero que você se perca aqui agora, tá? Enfim, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que um produto ou serviço digital você pode jogar para os mesmos funis do estabelecimento... Gente, só recapitulando aqui. O produto ou serviço digital você pode jogar para o mesmo funil do estabelecimento local, normalmente, para o Messenger, para o WhatsApp ou para o site, tá? Lembrando que você vai se você está começando, você vai começar com o objetivo de tráfego para depois você chegar no objetivo de conversão, tá? Para o objetivo de conversão, que é aqui no objetivo de conversão que o Facebook ele vai começar a otimizar a tua campanha para vender, tá? Mas é isso que eu acabei de falar. Se você não tiver tráfego no seu site, você não tiver dados, você não estiver dando informação para o Facebook, de nada vai adiantar você começar com um objetivo de conversão. Até porque é o seguinte, para você colocar um objetivo de conversão para rodar, você precisa ter um pixel instalado, você precisa ter um evento padrão no seu site, ou uma conversão personalizada. Você tem que dar isso para o Facebook. Como assim? É aquilo que eu te falei. As conversões personalizadas e os eventos, eles são parâmetros que vão ter dentro do seu site. Visualizar conteúdo, visualizar página inicial ali, o conteúdo, a página do checkout, onde a pessoa coloca a informação de pagamento, que é iniciar finalização de compra, até a ação final, que é a compra. Ah, mas como é que eu vou saber que a pessoa comprou? Se você pode colocar, criar uma página de obrigado, dentro da sua página você cria uma página de obrigado, e você sabe que toda vez que a pessoa finalizou a compra, ela vai cair nessa página de obrigado. Então toda vez que a pessoa cair na página de obrigado é porque efetuou uma compra. Se você tiver um produto só, isso é bom, porque você sabe qual é o valor do produto e aí você tem como colocar lá o valor do produto e toda vez que essa compra for oriunda dos anúncios ali, você vai ter esse tipo de informação através do Facebook, tá? E você vai conseguir mensurar ali as suas campanhas em tempo real, tá? Agora, se você tem um e-commerce, você também tem como mensurar, tá? Só que o que você vai ter que fazer? Você vai ter muito mais parâmetros para dar para o Facebook, né? Mesmo que você tenha iniciar finalização de compra e uma compra, você vai poder ter mais possibilidades de dar parâmetros para o Facebook. Você pode criar, se eu não me engano, até 100 conversões personalizadas para o mesmo pixel. Então, assim, cara, a diferença basicamente entre uma e outra tá aí, tá? O objetivo de tráfego primeiro, depois o objetivo de conversão. Não tem como fazer um objetivo de conversão se você não tiver tráfego no seu site e se você não tiver uma conversão personalizada em um evento padrão, que também é assunto para uma outra aula.
Aqui eu não quero confundir a cabeça de ninguém, beleza? Então, beleza. A importância do tráfego local. Aqui eu separei... não, antes de falar... peraí. Antes de eu falar disso aqui, eu queria citar algumas outras coisas também. Vocês podem ver que aqui eu citei só o objetivo de tráfego, o objetivo de mensagem e o objetivo de conversão, tá? No caso aqui em cima, o objetivo de tráfego, objetivo de mensagem e objetivo de conversão. Vocês podem ver que eu expliquei esses 3 tipos de objetivos. Existem objetivos de envolvimento, objetivo de alcance, reconhecimento de marca, visualização de vídeo, cadastro, mas eu só citei esses 3. Por que eu só citei esses 3? O objetivo de visualização de vídeo, ele é importante, por exemplo, para você criar público, né? Como assim criar público? Da mesma forma que você vai criar um público semelhante das pessoas que acessam o seu site, você pode criar público das pessoas que visualizaram o vídeo do teu produto ou do teu serviço. Isso é importante até para você fazer também campanhas para conversão, tá? O objetivo de envolvimento é a mesma coisa, porque quanto mais pessoas se envolverem com o teu produto, né, com as tuas postagens, ou então com o teu perfil, você pode também criar públicos de pessoas que se envolveram com o seu perfil, com a sua página, né? Então isso é importante também para você criar uma base de dados ainda maior. Mas eu não citei isso aqui agora porque não é o objetivo desta aula. Esta aula é te mostrar a diferença entre anunciar para um estabelecimento local e um produto ou serviço digital jogando para o funil final, certo? Agora, para a gente poder criar, ter uma base de dados maior, a gente tem outras possibilidades. A gente pode criar objetivo de visualização de vídeo, objetivo de envolvimento, né? Até mesmo de alcance, para você alcançar mais pessoas, essas pessoas se relacionarem com você ali através do seu anúncio, enfim. Mas aqui é com o objetivo para jogar para esse final desse funil, beleza? Então era basicamente isso. Então a gente vai vir aqui agora para a importância do tráfego local. Cara, o que eu considero de mais importante no tráfego local hoje é que, de verdade, não tô falando, cara, aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, acho que a cidade do Rio de Janeiro cara, se você mora no Rio de Janeiro, você sabe disso. A cidade do Rio, se você já veio pra cá e conheceu da Zona Norte e a Zona Sul. A cidade é uma cidade muito diferente. Zona Norte e Zona Sul é muito diferente, sabe? A condição social é muito diferente. Os valores são, caralho, são surreais. Parece que você está em outro, sei lá, em outro local, em outro país. E eu digo isso por quê? Por que tem a ver a importância do tráfego local? Cara, se você hoje pegar um bairro ferrado da Zona Norte do Rio de Janeiro, perto de uma comunidade bem ferrada, sei lá, e você for, de repente, alugar uma loja numa rua movimentada, você vai pagar um aluguel... Vou dar um exemplo aqui. Você vai pagar um aluguel de R$10. R$10 de aluguel. É óbvio que isso aqui é um valor simbólico pra gente entender aqui. Se você for num bairro nobre do Rio de Janeiro, você vai pagar, numa rua movimentada, R$200. Tipo assim, a diferença, a proporção é tipo isso aqui. Tá? Se você for no bairro pobre do Rio de Janeiro, né, que é esse daqui dos R$10, e você tiver um estabelecimento local lá, uma rua que não é movimentada, você vai pagar R$3. E aqui, você vai pagar R$150. É tipo isso. Tipo isso. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a importância hoje de você gerar tráfego para o seu estabelecimento através das ferramentas, principalmente do Facebook e do Instagram, das redes sociais, é muito grande. Porque você pode estar, mesmo que você queira estar na Zona Sul, você pode estar aqui e anunciar para as pessoas que estão passando aqui na rua movimentada. E aqui é a mesma coisa. Aqui você pode estar no bairro mais pobre, né? E você está nessa rua aqui e anunciando para as pessoas que estão aqui. Entendeu? Esse é o poder do tráfego. Essa é a grande importância. Porque, cara, todo mundo tem um celular na mão. Todo mundo tem acesso à internet hoje em dia. Todo mundo generalizando. Eu sei que existem pessoas que não têm a condição, tá? Eu só tô aqui querendo... não seria generalizar, mas...
querer mostrar que a maioria das pessoas tem, né? Um celular na mão. E, cara, você hoje tem a possibilidade de anunciar o que você faz para essas pessoas. Então, hoje a importância do tráfego pago, que eu costumo dizer é o seguinte, você não necessariamente vai precisar que a pessoa passe ali na tua calçada para consumir de você. Você vai precisar que a pessoa olhe o celular dela e você anunciar o que você está vendendo para ela de uma forma correta, ética, né? E você vai ter resultado. Então a importância do tráfego pago é essa, hoje, tá? Isso vai ser, e você vai ver que com o passar do tempo, você vai entender que as pessoas cada vez mais vão estar abrindo mão da burocracia de ter que alugar imóveis, de ter que alugar salas comerciais em lugares movimentados para poder alugar em lugares menos movimentados e investir no tráfego pago, que elas estariam investindo só em aluguel. Então, essa é uma grande importância do tráfego local, tá? Do tráfego pago, importância do tráfego pago para estabelecimento local. Aqui são os pilares da escalabilidade que eu separei. É um tema rápido, mas que é importante você saber. Quais são os pilares da escalabilidade? Cara, eu vejo muita gente por aí começando com muito e se estrepando, e pessoas começando com pouco e se dando bem. E essa é a grande sacada, no meu ponto de vista, quando a gente pensa em escalabilidade. Você for anunciar pela primeira vez, você já está começando a anunciar, começa devagar. Vamos dizer que você tenha um investimento, eu determinei que eu vou investir R$ 1.000 nesse mês em tráfego. O que você vai começar fazendo? Cara, começa a investir R$ 50. Depois, você escala para R$ 60, R$ 70. Na medida que você for tendo o seu resultado, eu indico para você o seguinte: pega esse valor que voltou, né? Não é, por exemplo, se você anunciou R$ 50 e voltou para você no seu produto, né? A pessoa comprou o seu produto de R$ 100, automaticamente você cobriu os R$ 50 que você já investiu, né? E você teve um lucro ali de R$ 50. Vamos dizer essa conta básica, assim. Cara, eu indicaria você ir reescalando esse valor que está entrando, né? O que você está investindo para tráfego, você reinvestir. Porque quanto mais você investir em tráfego, maiores vão ser os seus resultados. Mas não investindo de cara, que nem um desesperado, sem entender qual é o seu público. Primeiro você tem que entender para quem você está vendendo, o público que está performando melhor, qual é o produto da tua loja que está vendendo mais, qual é o serviço que está vendendo mais, entendeu? Para depois você conseguir escalar dentro desse público, ou dentro de uma estratégia que você definiu, entendeu? Então assim, começa devagar, mas eu digo o seguinte, o valor que você estipular para tráfego, né, do produto que você vender para tráfego, no início você reescalar, né, você reinvestir na verdade, para você conseguir escalar aquilo ali. Até você chegar num patamar que você vai definir um valor diário, um valor mensal para investir, né, e aí você vai começar a pegar o seu lucro ali, que acho que isso vai ser assim, um divisor de águas no seu negócio. Então assim, o pilar da escalabilidade para mim é isso. E existem algumas formas de você escalar o seu negócio. As pessoas dizem por aí o seguinte: o que você pode fazer? Você pode escalar o seu negócio na forma vertical, na forma horizontal. Eu também é assunto para uma outra aula, para uma aula só, né, disso. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas o que você tem que ter em mente você pode escalar o seu negócio que está dando certo de forma vertical ou de forma horizontal. De forma vertical é você ir aumentando o seu investimento na medida que você está tendo retorno. E o horizontal é você pegar o seguinte: aquele público, você está anunciando para um público de 18 a mais de 65 anos, vou dar um exemplo, tá? E dentro desse público, a idade que melhor performou foi de 18 a 24. O que você vai fazer? Você vai copiar você vai duplicar esse público, sendo que você vai anunciar somente para 18 a 24. Então você está anunciando para o mesmo público, mas está escalando na horizontal. Basicamente isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora e nem quero que você se enrole com isso agora se você não sabe, né? Então é basicamente isso, os pilares da escalabilidade. O tráfego pago, ele te dá essa escalabilidade. Se você está vendendo um produto, um serviço digital, cara, existem produtos e serviços digitais que você só manda um link para o cliente. E isso te dá escalabilidade, porque você não precisa de estoque, certo? Você não precisa se preocupar com frete, você não precisa se preocupar com se está chovendo, se não está chovendo, se o cliente vai chegar até você ou não. Então, a escalabilidade também está aí nisso, né? Cara, pô, você imagina, você está anunciando para um estabelecimento local e cai um temporal no dia, cara,
E isso não é só falando em tráfego pago. Vamos dizer que você tem uma agenda cheia de pessoas que ligaram para você e caiu um temporal, as pessoas não vão até você. Isso é uma coisa óbvia. Nesse caso aqui, cara, caiu o temporal, as pessoas já vão estar com o link dela lá, e mesmo que a internet dela caia, né, uma hora ela vai ver e ela não vai precisar desmarcar com você nem nada. Entendeu? Então, esse o grande poder de você anunciar e vender produtos e serviços digitais hoje. E isso que a gente abriu essa aula aqui falando, que quando eu e a Fernanda começamos, a gente não tinha essa percepção do que o produto e serviço digital nos dava, tá? Como possibilidade. Nos dava tempo, que tempo, cara, é tão precioso quanto dinheiro. Nos deu a possibilidade da gente levar o nosso produto e o nosso serviço para pessoas em outros estados, coisa que a gente não imaginava há alguns anos atrás, de ser possível, né? E, cara, nos deu escalabilidade, né? Escalabilidade financeira da gente poder conseguir sempre estar reinvestindo e ampliando cada vez mais o nosso leque de clientes. Então, assim, isso aqui é um conselho que eu dou para vocês sobre escalabilidade. Pensar também na possibilidade, se o seu produto se aplica, de repente, a ser vendido de uma forma digital, é bom você também abrir os seus olhos para isso, porque, cara, é aqui que as pessoas acabam se perdendo, né? As pessoas que começam a ganhar dinheiro. Ah, ganha dinheiro fácil, ganha dinheiro isso, ganha dinheiro aquilo. Não é ganhar dinheiro fácil. Você tem a possibilidade de trabalhar de casa, por exemplo, e vender o que você faz de casa. Então, é aqui que mora a escalabilidade. Você tem várias formas de escalar o teu negócio, tá? Que não é assunto para agora. E as considerações importantes sobre cada uma. Primeira, se você não está fazendo, você realmente está perdendo grana, está perdendo tempo e vai ter uma grande chance de, daqui a algum tempo, se arrepender de não ter começado na semana passada, na semana retrasada, ou sei lá, quando você estiver vendo esse vídeo aqui. Então, assim, cara, começa com o que você tem. Ah, mas, poxa, só sobra R$ 10 por mês pra mim. Cara, investe esses R$ 10. Investe esses R$ 10. Senta mesmo na tua mesa lá, no teu computador, no teu celular, no bloco de notas do celular, que seja. Pega um papel, define o teu público-alvo, refina o teu produto, o teu serviço, defina bem o seu anúncio, a sua copy, defina bem para quem você está entregando aquilo ali, né? E, cara, investe esse dinheiro. Porque quando voltar a tua primeira venda, você vai pegar esse dinheiro da primeira venda, você não vai se deslumbrar com isso. Você vai reinvestir. E aí, mesmo que o resultado não esteja sendo tão satisfatório, você vai reinvestir. Você vai reinvestir. Você vai reinvestir. Você vai ver que numa hora você vai errar, você vai acertar, você vai errar, você vai acertar. Mas o principal disso tudo é o seguinte, uma hora você vai encontrar o teu público ideal. E quando você encontrar o teu público ideal, quando você já tiver com uma certa aptidão às ferramentas, você vai ver que você vai conseguir vender no automático. E você já me segue, você já me conhece, provavelmente, e você sabe que comigo é tudo preto no branco. Eu não tô aqui te vendendo uma ilusão, eu não tô aqui te vendendo uma mentira, eu tô aqui te vendendo o que acontece comigo, o que acontece com os clientes. E, cara, é isso. É você ter essa percepção e essa mentalidade de reinvestir até você encontrar o seu público ideal, né? Nesse caso do estabelecimento local, é mais fácil de você encontrar o seu público ideal e é mais rápido de você executar vendas. Por quê? Porque, cara, se você tiver um bom anúncio ali, né, uma boa proposta, né, proposta que eu digo assim, um bom serviço, né, um bom produto, cara, a tendência é que você consiga fechar uma venda mais porque a pessoa vai ter a possibilidade de ir até o teu estabelecimento. Mas aqui, se a pessoa se interessar pelo... Cadê? Aqui, se a pessoa se interessar realmente pelo teu... Vou até mudar a cor aqui. Pelo teu... Se ela se interessar realmente pelo teu produto, pelo teu serviço, cara, ela vai ter a ação de comprar ali contigo na hora, no cartão de crédito, no boleto. Isso não tem preço. Isso não tem preço, tá? Então, assim, essas considerações aqui que eu dou pra você é o seguinte. Independente se é um estabelecimento local, independente se é um produto ou um serviço digital. O que você tem que ter em mente é que você tem que ter consistência, você tem que olhar as ferramentas e entender que elas não são suas inimigas e elas não são um bicho de sete cabeças. Elas são ferramentas novas que talvez você agora não tenha aptidão para elas. Mas o quanto antes você entrar,
Mesmo que você não tenha dinheiro, mas você simular um anúncio, você simular como é que vai estar sendo, você fazer testes, você vai ver que você vai estar caminhando para um mundo sem volta, eu digo assim. Porque quando você começar a ter os resultados, você ver isso na tua frente, tu vai falar assim, cara, isso é incrível. É incrível porque uma coisa que eu prezo até hoje, tá? Foi do dia que eu tive a minha primeira venda na internet. Eu era o tipo de pessoa, lá atrás, mesmo trabalhando com marketing, tá? Mas eu não trabalhava com... Quando eu comecei, eu não trabalhava com marketing digital. Eu trabalhava com marketing tradicional. Eu não acreditava que era tão possível poder, sei lá, de repente trabalhar realmente de casa, né? Ou então possível que pessoas de outros estados, só vendo a minha página de vendas, pudessem comprar de mim. E quando eu tive minha primeira venda, cara, aquilo ali foi tipo assim, a certeza de que eu estava no lugar certo e a certeza que aquilo ali era possível, né? Que eu tinha feito com minhas próprias mãos ali, uma pessoa tomou aquela ação lá de comprar de mim. Isso não tem preço, tá? O que eu quero que você entenda também é que em mim e na Fernanda, vocês vão sempre encontrar, vocês sabem disso, que vocês vão encontrar pessoas transparentes, pessoas que vão dizer pra você no preto e branco o que acontece, tá? E pessoas que vão dizer pra você o que eu vou dizer agora, tá? Não interessa qual é o teu nível de escolaridade, não interessa em qual grau de entendimento você está sobre as ferramentas agora. O que interessa é que você é capaz, e não é papo de coach, não é papo, nada contra, mas não é papo de uma pessoa que está querendo falar uma coisa bonitinha para você. É papo de uma pessoa que está falando que, assim, se você tem acesso à internet, você é capaz de aplicar o seu negócio, entendeu? Então, para com essa crença limitante de falar que isso não é pra mim, isso eu não posso, meu tempo já passou pra isso, eu não consigo entender. Você não consegue entender porque você não quer entender, entendeu? Porque se eu viro pra você e falar assim, olha só, você quer aprender a fazer tal coisa e eu vou te dar R$ 1 milhão se você aprender até daqui a 3 meses, você vai sentar e você vai aprender. Eu tenho certeza que você vai virar um expert. Então, encare isso pro seu negócio, entendeu? Encare assim, cara, daqui a 3 anos eu posso estar conquistando o meu primeiro milhão, vamos dizer assim. Ou então, meu primeiro, sei lá, qual seja o seu sonho, meu primeiro carro zero, minha primeira casa própria, meus primeiros 50 clientes, daqui a 3 anos eu posso estar conquistando minhas primeiras 100 vendas. Enfim, qual seja o seu objetivo, sua pretensão, você pode conquistar. É só você começar agora do jeito que você tem, do jeito que você tá aí agora, do que você tem. Né? Não importa qual seja a marca do teu celular, a marca do teu computador, da onde você é, da onde você mora, você pode. E basicamente a diferença é essa, tá? Dos funis. E espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida que você tenha sobre isso aqui, você pode me mandar, tá? Tem em mim como um amigo, um professor, uma pessoa que quer te ajudar, uma pessoa que quer colaborar com o teu sucesso, porque eu tenho certeza de uma coisa, se um dia, através de mim, você tiver resultado lá na frente, isso para mim vai ser mais satisfatório do que qualquer coisa que possa me acontecer na vida. Então, tamo aí, tamo junto, dei uma filosofada aqui agora no final, normal, mas isso foi só pra a gente fechar com chave de ouro. Isso aqui, um conteúdo que foi bem denso, foi bem, meu ponto de vista, esclarecedor e que eu possa ter agregado aí na tua vida, aí no teu negócio. Valeu? Tamo junto. E, pô, eu vou dar uma de youtuber aqui agora. Se inscreve aí no canal, curte aí, dá um joinha. Eu não sou muito de fazer isso não, mas, pô, dá uma moral, dá uma curtida aí, comenta se você tiver alguma coisa a falar e tal. E é isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima.